Cantora Damares no canal Positivamente com Karina Bach conta momentos difíceis de sua carreira. Em sua trajetória como cantora, ela disse que na adolescência havia parado de cantar, mas que depois foi transformada por Deus e daí não parou mais. Mas outra situação a levou à estaca zero, que foi a perda do pai. Damares ficou sem chão e disse que não iria mais cantar, gravar, viajar e não queria mais nada. O pai da cantora a ajudava em todos os repertórios, ajudava nas escolhas das canções e se emocionava quando as ouvia. A cantora conta que o pai viu todas as promessas de Deus se cumprirem em sua vida. Olhei no espelho e falei, eu não quero mais seguir em frente. Eu não quero mais gravar, não quero mais cantar, não quero mais viajar, vou sumir uns tempos, assim. Pensei em ficar mesmo uns 10 anos, assim, sumir. Talvez depois eu voltava para pensar em gravar, porque meu pai, ele que me ajudava em todos os meus repertórios, sabe? Ele me ajudava muito, assim. Eu mostrava também, ou ele ajudava na escolha? Só ajudava na escolha, ele não era compositor. Mas ele ouvia junto comigo. Sim. Eu mostrava as canções pra ele, aí tinha aquelas que ele aprovava e tinha aquelas que ele não aprovava. E ele falava, essa pode gravar, essa aqui não. Essa é mais ou menos, deixa, vamos pra próxima. Então ele me ajudava muito. Quantas vezes, Karina, assim, eu tava ouvindo canções com ele e ele começar a chorar. Assim, filho, essa canção aqui, Deus vai fazer coisas grandes através dessa canção. Sabor de Mel foi uma delas. Deus deu uma visão pra ele. Quando eu recebi essa canção do compositor, que é o Agailton Silva, na época eu gravei, foi em 2008 que eu gravei esse Sabor de Mel, já faz bastante tempinho, né? Ela é atual, o povo ama muito até hoje. Eu levei pra ele, fui na casa dele e mostrei Sabor de Mel. Meu pai começou a chorar, porque a música foi escrita baseada na minha história, né? Sabor de Mel. Ele começou a chorar e ele falou assim, filha, Deus me mostrou algo. Eu falei, o que é, pai? Mas ele era assim, tão íntimo de Deus, meu pai. Ele tinha uma graça tão grande que contagiava todo o lugar, todo o ambiente onde ele chegava, assim, as pessoas sentiam. Era uma coisa impressionante. E aí ele disse pra mim, Deus me mostrou uma taça de ouro, ele colocou nas tuas mãos e descia um líquido, assim, um óleo de unção que descia do alto, assim, caía dentro da taça, e aí enchia que transbordava, assim, derramava sobre a tua mão. Aí eu comecei a chorar, foi uma glória, assim, na sala da casa. E ele falou assim, você vai ver o que Deus vai fazer. Não fala nada, só grava e você vai ver. Nossa. Karina, foi exatamente do jeito que Deus mostrou. Dentro do estúdio, eu gravando ali, todos os músicos falavam, essa canção vai estourar, essa música vai estourar. E eu falava amém, amém. Eu não falava nada, mas eu lembrava do que meu pai tinha me falado. E aí quando eu gravei, que a gente lançou ela, foi um CD com mais de 1 milhão de cópias vendidas. Sabor de Mel foi cantado no Brasil, fora do Brasil, entre as pessoas evangélicas, não crentes, todos os lugares que você possa imaginar, entrou. Então, assim, Deus fez algo revolucionário, assim, na minha vida, mudou a história. Então, meu pai, não só isso, mas todas as promessas de Deus pra minha vida, ele viu se cumprir todas antes dele partir. Meu pai viu tudo acontecer, sabe? Todas as promessas, tudo aquilo que Deus mostrou pra ele, tudo aquilo que ele falava pra mim. E eu procurava seguir à risca tudo que ele falava. Filho, é aqui, não vai por ali. Às vezes eu queria dar uma desviada pra cá e ele falava, filho, não é por aqui, fica aqui. É aqui o caminho, vai aqui. Eu sei que é polêmico, assim, mas eu acredito muito que existe aqueles xodós de Deus, assim, sabe? Meu pai era, assim, um xodó de Deus. Daqueles que o mundo não era digno, assim, aquele homem dos quais a Bíblia diz, né? Tem homens dos quais o mundo não é digno. Né? E meu pai era um desses homens. E hoje eu vejo assim que ele foi um anjo que passou pela minha vida, sabe? E é muito difícil viver sem ele. Desculpa. É muito difícil. Eu sinto muita saudade do meu pai. Eu sinto. Ele falava da Bíblia como ninguém. E meu pai era analfabeto. Ele não sabia ler nem escrever. E como ele fazia? Minha mãe que lia pra ele. Oh, que linda. Meu pai faleceu, minha mãe e meu pai tinham 52 anos de casados.
E a minha mãe lia pra ele. Então ele conhecia a Bíblia de capa a capa. Olha, e quando Só ele dela queria, ler. ele pedia pra ela ler? Quando ele queria, Pedia. ler tal E ele parte. pregava, ele subia no altar da igreja e pregava. E, nossa, quantas vezes, assim, eu parar a oração, ficar em silêncio, só pra ouvir ele orar, pra me aprender a orar com ele. Aqueles momentos que a gente vai orar, que você não tem palavras, que você só chora, só chora, só chora. Eu achava, no começo, que se a gente só chorasse na presença de Deus, Deus não ia ouvir. E ele falava, não, se você não conseguir orar com palavras, só ore chorando. Sim. Ore chorando, só chore na presença de Deus, que Ele vai te ouvir no choro. Ele vai te ouvir, filha. Então aprendi isso com ele. Assim. E isso, assim, são lembranças, assim, maravilhosas, sabe? Na minha vida. E nesse tempo que eu entrei em depressão, quando ele foi levado, né? Aquela situação que eu tava, de angústia, e eu não tinha prazer em nada, e assim, parece que nada significava, mas tipo, gravar. Eu olhava pra minha filha e encontrava força pra continuar, mas quando eu pensava, seguir em frente, gravar, viajar, cumprir agenda, ministrar para um povo, é uma coisa distante. Meu pai se foi, perdi o chão. Era isso. Isso foi assim, tremendo na minha vida. É um testemunho tremendo na minha vida. Eu entrei dentro do meu... Foi uma dessas vezes do quarto que eu te falei. Eu entrei no meu quarto e falei, Deus, eu vou começar a orar hoje num propósito contigo. E eu quero que o Senhor cure a minha alma. Eu quero entender por que o Senhor levou meu pai. Se eu tanto pedi para que o Senhor trouxesse ele de volta. Quando ele estava na UTI, quando ele estava doente. Eu pedi tanto para o Senhor trazer ele de volta. Por que o Senhor não trouxe? Eu ficava brigando com Deus, sabe? Eu questionava com Deus, por quê? Por que o Senhor não trouxe? Porque eu não queria aceitar, por hipótese alguma. E comecei a orar. Falei, não tem mais jeito? Ele não vai mais voltar? Então me cura. Sim. Faça eu entender. Por quê? Por que esse ciclo? Por que meu pai se foi? Nunca mais vou poder ver ele, nunca mais vou poder ouvir a voz dele. E comecei a conversar, que foi uma dessas vezes que eu falei, Espírito Santo, senta aqui, eu quero conversar, vou me abrir com o Senhor. E comecei a orar. Todos os dias eu entrava naquele mesmo lugar, naquele cantinho ali, dobrava meu joelho, ficava ali orando e lendo a palavra, e orando. Me cura, Senhor, me cura. E o Espírito Santo de Deus ia me enchendo. E ali, Karina, naquele lugar, eu fui curada. Foi assim, 1 ano de luta, sabe? 1 ano de luta. E aí, eu comecei a receber um bálsamo, assim, na minha alma. Um refrigério. E eu saía de dentro do quarto, assim, todas as vezes que eu entrava, que eu saía leve. Aí eu já comecei a cantar, já comecei a pensar em gravar de novo. Os sonhos de Deus começaram a brotar novamente, assim, no meu coração. Coisa mais linda. Comecei a voltar, a querer gravar de novo, para abençoar o povo. Aí comecei a ouvir umas composições. Deus começou a mandar composições, sabe? E Deus foi me curando. Tem 4 anos que meu pai se foi. Hoje, a partida do meu pai é como um combustível, sabe? É muito forte isso, gente. É muito forte. Foi um combustível que Deus colocou em mim para me seguir em frente. Porque quando eu lembro dele, assim, são lembranças de amor. É um legado extraordinário. E eu preciso vencer. Eu preciso continuar levando adiante esse legado lindo, extraordinário que o meu pai me deixou. E é o caminho, na esperança de um dia revê-lo na eternidade.